Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Olha só, segundo trimestre, começando hoje efetivamente o segundo trimestre. Até então, até a aula dessa primeira aula da semana, nós fizemos a retap da terceira avaliação, fechando o primeiro trimestre. Espero realmente que vocês tenham tido um, um bom desempenho, não é? O bom desempenho aqui no colégio no terceiro ano significa uma boa preparação em direção aos concursos. Isso é certo. Vocês podem conversar com os colegas que vocês conheceram, que saíram do colégio, né? Tem uma tendência muito grande que o aluno que vai ter um bom resultado nos vestibulares seja aquele aluno que teve um bom resultado no colégio, porque os conteúdos são equivalentes, né? As coisas que nós estamos vendo aqui não são evidentemente por acaso, são assuntos que vão tocar nos vestibulares que vocês vão fazer e o acompanhamento cuidadoso das nossas aulas. Eu falo muito em função da geografia, mas imagino que isso reflita também as demais disciplinas. As coisas que nós estamos vendo aqui e o bom desempenho nesses assuntos vai lhe dar sustentação para enfrentar os assuntos que você vai encontrar diante nos vestibulares, nos concursos que você vai fazer. Além disso, tem aquele plus do itinerário, não é? Que são aulas mais direcionadas para esse ou aquele concurso, ou carreiras militares ou vestibulares, que reforçam alguns conteúdos, que resgatam conteúdos de séries passadas, não é? Porque evidentemente não dá para ver tudo esmiuçadamente, detalhadamente no terceiro ano. Vocês estão completando o terceiro ano e paralelo ao terceiro ano vocês estão tendo ainda esse plus dos itinerários. Bem bacana, acho mesmo, verdadeiramente. Não estou falando defendendo o peixe, porque eu sou professor, não. Verdadeiramente, se você se concentrar aqui, tiver um bom desempenho, buscar suas notas ali acima de 9, acho que você vai chegar em muito boas condições para fazer o concurso que você escolher. No tocante à geografia, eu posso assegurar isso. Beleza? Vamos conversar sobre esse trimestre, o segundo trimestre. Um trimestre super divertido. Como assim divertido, professor? Porque nós vamos tratar do nosso tempo. Se nós até então falamos muito da história do capitalismo, das ordens anteriores, até chegarmos à nova ordem mundial, que é a atualidade já, né? Nesse trimestre, nós vamos falar muito da nossa contemporaneidade, dos conflitos que nos atingem como humanidade hoje, né, da globalização econômica, um assunto super em voga, está a todo momento em todas as provas. Né? E para começar a falar sobre isso, nós vamos ter que identificar, presta atenção que é esse início vai redundar na tua primeira avaliação do trimestre, que é o que nós vamos chamar de A4. Você precisa identificar quem são os agentes ou os atores que atuam nessa dita globalização. Não tem como você estudar um fenômeno sem estudar os agentes que produzem esse fenômeno. Senão você pode simplesmente naturalizar. A globalização é assim, porque se deu assim. Não, não é. A globalização é um evento, assim como todos os outros eventos sociais, produzido por atores sociais. E é importante nominar esses atores, entender quem são, quais são os seus interesses e quais são os seus papéis. Só assim você vai conseguir interpretar os fenômenos que se dão espacialmente e dentro de uma temporalidade. Só assim você vai conseguir interpretar esses fenômenos na sua essência, interpretá-los criticamente sem naturalizá-los, que é um grande risco que tem, não é? Você ficar achando, o Brasil é assim, porque o brasileiro é assim mesmo, não tem jeito. Não, isso daí é naturalizar um problema sem entendê-lo na sua raiz. Não é? Da mesma forma, a globalização gera desigualdade, é assim mesmo, é do mundo a desigualdade, também não. É importante que a gente consiga, repito, identificar os agentes para poder entender a ação deles sobre os fenômenos socioespaciais. E é isso que nós vamos fazer nesse início de trimestre.
Falando assim, parece uma linguagem muito acadêmica, distante de uma ação mais prática para o vestibular, mas então veja aqui a sequência didática. Nós vamos falar nós vamos falar sobre o papel do Estado e as organizações internacionais. É exatamente isso, identificar quem são esses agentes que atuam nesse mundo globalizado do século XXI. E quais são as características desses agentes. Então, nós vamos tratar do Estado ou dos Estados nacionais, perigosa essa palavra, e vamos tratar também de organizações supranacionais, não é? A ONU tem um papel importante, certamente que tem, e outras organizações de ordem econômica, como os blocos econômicos, o FMI, o BID, eles têm importância no mundo atual? Claro que tem. É. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, termos que são dados que dizem respeito a grupo de países como G7, BRICS, eles têm importância, certamente. E nós precisamos identificá-los para entender essa sua importância na nossa contemporaneidade. Beleza, beleza? Acho que vai ser bem bacana. Nessa primeira aula nossa, veja só, eu botei todos os objetos de conhecimento que vão nos acompanhar durante as próximas semanas. O papel do Estado como gestor de desenvolvimento nacional, a relação das organizações não governamentais, ONGs, ou bote aí do lado, quem estiver anotando, o terceiro setor. O terceiro setor é a sociedade organizada. O primeiro setor é o Estado, as organizações públicas. E o segundo setor são as organizações privadas. Então, primeiro setor, organizações públicas. Segundo setor, privadas. Terceiro setor, sociedade organizada ou ONGs. 3. O papel dos Estados nacionais frente ao processo de flexibilização econômica e protecionismo. Bem bacana, nós falamos de políticas econômicas anteriormente, né? De levantar fronteiras alfandegárias, de sobretaxar produtos, os commodities primários, isso aí são práticas protecionistas, né? E o que é essa flexibilização econômica que os estados devem ter, bem próximo da ideia do neoliberalismo, também colado com o modelo toyotista, né, de flexibilização da produção. Vamos conversar muito sobre isso. E, por fim, as principais organizações supranacionais. Vamos começar na aula de hoje, já falando um pouco da ONU, historicizando a ONU. Vamos lá, galera? Para a aula de hoje, conceitos básicos e o caso da Liga das Nações barra ONU. Era a Liga das Nações e aí após a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações entra em extinção e muda a ONU. Essa é uma boa questão, né? Já de início, dou spoiler para vocês. Se eu perguntar para você quais as diferenças básicas entre a Liga das Nações e a ONU, vamos tentar responder? Vamos lá. Olha só, para efeito de estudo, esse daqui vai acompanhar as próximas aulas, né? Você vai ter o livro texto 1, capítulo 7, que fala sobre a dinâmica territorial do Brasil, a produção do território brasileiro. Esse daqui eu diria que é exemplificando o que nós efetivamente vamos tratar, e o que efetivamente vamos tratar está no livro texto 3, capítulo 28, e no capítulo 29, eu não coloquei aqui, mas no capítulo 29 tem uma parte falando sobre a ONU. Capítulo 28, principalmente, Estado, Nação, Território e Poder. Antes de passar para o próximo slide, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esses dois termos que guardam conceitos, território e poder. Pode ser? Me dê aí alguns minutinhos para nós falarmos sobre isso. O que é o território? É um conceito da geografia amplamente utilizado, não é? O território, na definição clássica do professor Marcelo de Souza, ele diz o seguinte, que o território é um recorte do espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. Ou seja, são relações de poder dentro de um dado espaço. Você tem várias dimensões de território. Eu posso falar do território de uma torcida no estádio. Você já foi ao estádio? Imagine um jogo de uma
vários estados têm uma oposição muito grande entre duas torcidas ou mais, né? Bahia versus Vitória, Grêmio versus Inter, Cruzeiro versus Atlético Mineiro, sei lá, Flamengo versus Vasco Fluminense, no Rio de Janeiro tem 4, né? Botafogo, em São Paulo da mesma forma. Imagine que você entrou no jogo lá no Rio Grande do Sul entre o Grêmio e o Internacional. Você torce para o Inter. Você pode sentar em qualquer lugar do estado? A priori, sim. Você comprou o ingresso, pode sentar. Mas existe dentro do estádio de futebol o território da torcida gremista e o território da torcida do Internacional. São relações de poder territorializadas dentro daquele território. Isso é bem importante. Isso é bem importante, não é? Então, isso também foi construído ao longo do tempo. Eu posso falar do território da tua casa. Quem é que manda na tua casa? Nas relações de poder, quem é que manda na tua casa? É a tua família. Vocês têm soberania sobre esse espaço. Uma pessoa qualquer não pode entrar na tua casa se você não der permissão. Porque nesse território doméstico, a sua família detém o poder. E ali dentro da casa, existem microterritórios também. Você que está me assistindo, qual é o seu território? O lugar na casa em que ali você domina, ali você manda. A tua cama, o teu quarto? Não sei, não é? Se alguém mexe ali, você fica chateado porque questionou o teu poder sobre aquele território. É claro que aqui, como nós estamos falando de estados numa dimensão global, quando eu falar de território, eu estou falando de relações de poder que definiram países. Eu posso dizer que existe um território brasileiro? Claro que sim. Um espaço delimitado, com fronteiras bem definidas e que foi construído historicamente. Não é? O termo país é um termo genérico, bem amplo, não é? País ou estado diz respeito à soberania de um povo sobre um território, tá bem? O termo nação, como nós vamos ver, tem algo a mais. O termo nação diz respeito às relações espacializadas, ou seja, que se dão num dado espaço, de um povo que com esse espaço estabelece vínculos territoriais, vínculo em relação à etnia, em relação à religião, em relação aos símbolos como música, língua, cultura, hino, cores. Então, quando um povo se identifica com o espaço e vive nesse espaço por um largo período de tempo, você estabelece vínculos de uma nação sobre um território. Na maioria das vezes, a gente pode entender que os estados, os países, são reflexo dessas nações. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, é possível que haja nações que não tenham formado um estado, que não tenham formado um país? É possível, né? É possível. Os curdos, por exemplo, no Kurdistão, você tem o território ocupado pela nação curda, mas ele não formou um estado. Está fragmentado entre outros estados, entre o Iraque, Turquia, Irã e Síria. Por outro lado, tem países que congregam várias nações. É o caso da Espanha. Dentro do país Espanha, você tem o estado da Catalunha, perdão, você tem a nação catalã, você tem a nação basca, a nação galega, não é? Vários vínculos de povos com o território, criando essa âncora de nacionalidade que vai para além de um estado. Se você perguntar para um catalão, você se sente mais catalão ou espanhol? Ele vai ser catalão. Tanto é que tem movimentos separatistas, movimentos ditos nacionalistas ou separatistas. Não é? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Agora, boa parte dos estados conseguem congregar esse sentimento nacional à sua formação política administrativa como Estado. Daí o termo Estado-nação. Não é? No caso do Brasil.
Ainda que nós tenhamos várias diferenças regionais de linguagem, de formação, inclusive étnica, mas em todo o território brasileiro a língua é a mesma, o português, os símbolos são os mesmos, a Constituição é respeitada de norte a sul, de leste a oeste, a priori, né? O hino, as armas, a bandeira, isso é um sentimento de nacionalidade que perpassa por todo o país. É claro que não é fácil, tem uma complexidade, né? Mas eu peço que vocês entendam isso, que os territórios, que tem várias escalas de território, posso falar do território do narcotráfico no Rio de Janeiro, território de gangues na cidade de São Paulo, são relações de poder entre determinados grupos que determinam uma dada fronteira. Aqui, ao longo desse semestre, quando nós falarmos de território, fundamentalmente nós vamos estar falando de territórios nacionais, nessa escala, tá bem? Eu trouxe aqui adiante alguns fragmentos do livro de vocês, só para destacar, lá no capítulo 28, isso está presente, né? As relações entre o lugar e o mundo são mediadas pelas leis, regras que regem o território. Olha a definição que ele dá de território. Porção da superfície terrestre delimitada por uma fronteira política e submetida a um poder político. Ele está trabalhando aqui com essa ideia do território nacional. O território nacional está submetido à soberania do Estado, não é? Então, um povo que vive em um território, ele guarda marcas desse território na sua essência. Você se territorializa ali. Daí que eu posso dizer que um refugiado, uma pessoa que é compelida, é obrigada a sair do seu território, um refugiado a priori, ele é um ser desterritorializado. Ele é levado aí compulsoriamente para um outro espaço, para um outro território, no qual ele não conhece as regras, as relações de poder, não sabe a linguagem, não tem a qualificação técnica, muitas vezes, e nem política, para entrar e para ficar naquele território, não é? Depois, é óbvio que as pessoas se reterritorializam. O Brasil recebeu muitos povos imigrantes ao longo da sua história, não é verdade? Quantos deles deixaram marcas dessa reterritorialização, marcas concretas na arquitetura? Se você visita várias cidades no sul do Brasil, Blumenau, você vê uma reterritorialização de imigrantes alemães ali. Se você vai lá para Gramado, você vê reterritorialização de imigrantes italianos. Quando você chega na cidade de São Paulo, você vê bairros que guardam marcas de povos que imigraram e se reterritorializaram ali, não é? Como no Brás, muitos nordestinos, como no Bexiga, muitos italianos, na Liberdade, inicialmente japoneses, hoje com muitos chineses, não é? Então são povos, as diversas Chinatown, tem Chinatown em vários lugares do mundo, né? Em Washington, em Nova York, super famosa, em Vancouver e por aí vai. A Chinatown é a reterritorialização de povos chineses que imigraram ou foram refugiados, no caso aí me parece que imigração econômica, e chegando no novo território eles se reúnem e procuram manter aqueles hábitos antigos no novo espaçozinho. Né? Bacana e importante essa conversa. Repito, para as nossas aulas nós vamos levar em consideração a dimensão do território que está posta aqui nesse texto do teu livro, a dimensão do território submetida a uma fronteira política e poder político, ou seja, a ideia de um território vinculado ao Estado. Olha aqui, ó, a maior parte dos estados reflete identidade política de nações, daí a expressão Estado nacional. O que é uma nação? Nação é um agrupamento social unido por um passado histórico comum, que gerou identidade cultural e consciência nacional. Ele fala um pouco aqui. Agora, olha essa observação final que eu tinha feito. Nem sempre Estado e nação coincidem territorial e geograficamente. Há estados que agrupam diversos grupos nacionais. Quem quiser anotar aí, quem tiver com o livro, bota. Espanha, por exemplo.
E há nações dispersas por territórios sob soberania de diversos estados. É o caso dos curdos, eu posso dar o exemplo dos palestinos também. Existe o território palestino, mas não existe o país Palestina. Nós vamos estudar isso detidamente. Vários conflitos que há no continente africano são por conta dessa situação aqui. Existe uma nação dentro de um país, só que essa nação não se identifica com esse país e aí você tem um movimento separatista. Eu coloquei aqui adiante 3 outros fragmentos que eu não vou ler. Fragmentos do teu livro, tá certo? Do capítulo 28. Aqui fala sobre a fronteira, que define a extensão geográfica da soberania, ou seja, a fronteira demarca o espaço internacionalmente aceito do limite da soberania de um Estado sobre um território. E aí ele faz uma distinção aqui entre o Estado territorial, a noção do Estado moderno, que surge lá na transição dos feudos para os Estados unitários centralizadores, não é? Lá com o Renascimento, século XIV e XV, e depois, com a Revolução Francesa, esse Estado moderno ganha essa dimensão de Estado nacional, por conta, especialmente, da ideia de 3 poderes, da democracia, que é o que, salvo algumas exceções, é o que predomina na nossa contemporaneidade. Galera, partindo para um exemplo concreto dessa nossa conversa conceitual, a gente pode pensar na situação do Brasil, não é? O Brasil foi um país ocupado na sua franja atlântica, inicialmente, e depois, a partir de indução da interiorização, nós fomos ganhando territórios para o interior. Na verdade, o Brasil não surge como país, né? Olha aqui, até o século XX, nós ainda tínhamos, por exemplo, o Acre, o estado do Acre, ele foi adquirido apenas no século XX, no início do século XX, está aqui, ó, 1903, o Brasil comprou o Acre da Bolívia, num acordo diplomático. Epa, importante isso, importante demais o que eu vou falar aqui agora. Os territórios não têm fronteiras eternas. Como é uma definição de um povo, de uma relação de poder, elas podem mover. Nós estudamos recentemente o território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, imenso. Em 91, acabou a União Soviética. E o que era a União Soviética se fragmentou em 15 outros territórios nacionais, 15 outros estados. Ou seja, isso que nós estamos vendo hoje com o Brasil é o que é hoje. Mas não foi sempre assim. É bom lembrar que durante um bom tempo o Brasil era uma linha, Tratado de Tordesilhas, a fronteira oeste do Brasil era uma linha, um meridiano. As nossas fronteiras foram sendo forjadas, construídas ao longo das relações de poder estabelecidas com os vizinhos ou mesmo de mediações externas. Então deixa eu falar uma coisa importante aqui. Toda relação de poder que define territórios, ela se dá ou pela negociação ou pela coerção. Quais são, então, no nível do Estado, quais são os representantes da negociação e da coerção? Como é que o Brasil foi conquistando isso que hoje ele é como território? Ou através da diplomacia, é a negociação, é a indução, ou através da força, da guerra. Algumas fronteiras nossas, boa parte das fronteiras do sul, foram aqui no Paraguai, foram definidas através de conflitos, de guerras. Outras, a maior parte, através de negociação da diplomacia, de acordos, de tratados e por aí vai. Beleza? São as 2 formas, então, de você conquistar territórios e de mantê-los. Ou através da negociação, da indução, da diplomacia, ou através da coerção, da força, das armas. Esse é o território brasileiro de hoje. Inclusive, o mar territorial, que é essa linhazinha rosa aqui. 12 milhas náuticas a partir da linha da costa.
Na definição, aqui está a Amazônia Azul, não é? Que é uma área econômica de exploração exclusiva. Mas quando eu falo do território nacional, o mar territorial, ninguém pode entrar sem permissão do Brasil. Na zona econômica exclusiva que forma a Amazônia Azul, um outro barco de outra nação pode passar por aqui. Agora, ninguém pode explorar economicamente senão o Brasil. Assim como o nosso território aéreo, nosso espaço aéreo. Um avião pode passar pelo Brasil desde que seja autorizado pelo governo brasileiro. O espaço aéreo brasileiro pertence à nossa dimensão territorial. Essa dimensão territorial é tão importante que nós temos a chamada faixa de fronteira. A partir da fronteira terrestre, 150 quilômetros para dentro, forma a faixa de fronteira. É uma faixa super importante, porque é uma faixa que resguarda a defesa do território brasileiro. Beleza? Tanto assim que nessa faixa de fronteira que vocês estão vendo os municípios que fazem parte da faixa de fronteira, nessa faixa de fronteira, os municípios têm uma regulação federal para a circulação de pessoas, controle de construção de estradas, essas coisas todas. Porque tem uma função estratégica. Esses municípios que estão na faixa de fronteira têm uma função estratégica. Ainda mais, desculpe que a imagem não ficou muito clara, ainda mais quando você tem as chamadas cidades gêmeas. Alguns de vocês talvez tenham morado em cidades gêmeas, né? Alguns são filhos militares, Tabatinga, que tem unidade militar, Foz do Iguaçu, Uruguaiana. Professora Cláudia de Uruguaiana, que é uma cidade gêmea. O que é uma cidade gêmea? É quando você tem uma cidade de um lado e uma cidade do outro, de dois países, separada por uma fronteira. A dinâmica urbana é a mesma, é um núcleo urbano, é uma mancha urbana contínua, e no meio você tem uma fronteira separando dois estados, dois territórios com leis distintas, não é? São cidades absolutamente difíceis de serem geridas. Galera, o fato é que, ao longo da nossa história, como humanidade, nós chegamos a essa configuração da geografia política global. Tá errado esse mapa aqui, me desculpem. Eu botei esse mapa aqui sem o Sudão do Sul, que foi o último país a ser criado. Olha só, era o território do Sudão. Esse território, dadas as relações de poder, foi fragmentado e formou-se um outro estado, então, para vocês entenderem como isso não foi sempre assim, não esteve sempre disposto dessa forma, não é? É uma dinâmica que pode mudar a partir das relações de poder que se dão sobre o espaço, beleza? Super importante que vocês entendam isso. Mas o fato é que essa é a distribuição, aqui exceto o Sudão do Sul que não aparece, da atual geografia política, a disposição dos países, que é um termo genérico, como eu falei, ou dos territórios dos estados. Olha que bacana isso, né? Território dos estados nacionais que estão distribuídos, assim distribuídos pelo mundo, e é esse mundo que a gente vai procurar entender agora, em pleno século XXI. Não dá para falar do mundo, caminhando para o finalzinho da nossa aula, não dá para falar do mundo sem fazer menção do mundo atual, especialmente, a multilateralidade e organismos supranacionais. Então nós entendemos o que é o Estado. É claro que nas relações de poder existem estados que têm maior poder de indução, por conta muitas vezes de pressão econômica, política. Tem estados que têm maior poder das armas, e a partir daí vão se dando as relações geopolíticas no mundo. Não é isso? E há também organismos que são supranacionais. Eu vou fazer destaque ao organismo agora que congrega o maior número de nações. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Praticamente todas as nações do mundo, 193 países, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. E adiante, no decorrer das nossas aulas, nós vamos falar sobre outros organismos, né? Antes de ser ONU, é importante que vocês saibam, era a Liga das Nações, né? E aqui eu estou fazendo uma comparação da ONU com a Liga das Nações. A Liga das Nações
ela foi forjada, ela foi formada ao final da Primeira Guerra Mundial. E a intenção era exatamente a mesma da ONU. A intenção fundamental é a paz mundial, evitar um outro conflito de proporções mundiais a partir da criação de um organismo multilateral, supranacional, para além de uma nação, não é? Que congregue várias nações, e dessa forma você mediar as negociações e evitar um conflito. Eu te pergunto, a Liga das Nações resolveu o problema? Penso que não, né? Tanto é que houve a Segunda Guerra Mundial, ainda mais catastrófica que a Primeira. Então a Liga das Nações foi criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar um próximo conflito, e alguns anos depois aconteceu o conflito, tanto assim que com a Segunda Guerra Mundial ela praticamente entra em extinção, e após a Segunda Guerra Mundial ainda existia institucionalmente, mas já não funcionava mais, aí foi substituída pela ONU, que surge em 1945, em outubro de 1945. Beleza? Aqui você tem um símbolo que marcou a Liga das Nações, a ideia dos 5 continentes, né? Um pentagrama e uma estrela de 5 pontas, demarcando a igualdade do mundo em 5 continentes, nenhuma ponta é maior do que a outra. É uma ideia utópica. Na verdade, o que é que você teve? O modelo organizacional da Liga das Nações envolvia 5 membros permanentes. Opa, parece com a ONU, mas era menos eficiente, não é? Por que, professor, menos eficiente? No caso da ONU, você tem um modelo organizacional que tem um grande corpo que compõe o Conselho de Segurança, que nós vamos ver adiante, além dos membros permanentes, tem outros membros temporários que circulam regularmente, e a dimensão organizacional da ONU é muito mais ampla, não é? Outra coisa que foi muito criticada em relação à Liga das Nações, você manteve, inicialmente a Alemanha não fazia parte. Estados Unidos, que idealizou na época, já era um país importante no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele não aderiu efetivamente à Liga das Nações, como vocês podem ver aqui. Né? Itália, França, Inglaterra, França, Itália e Japão. Países imperialistas, estão percebendo? E aí entra a Alemanha depois. Observe só que os 3 países que formaram o eixo na Segunda Guerra Mundial eram membros permanentes da Liga das Nações: Itália, Japão e Alemanha. O que já demarca uma sinalização de problema no balanço das forças aqui, né? Eles não tinham força militar efetiva para intervenções, como há na ONU, é outra diferença. Menos signatários, até porque havia menos países independentes. Você vê que o continente africano, todo ele praticamente tomado por colônias, que eram membros, mas não tinham grande poder, não é? Porque estavam vinculados ao país sede, ao país metrópole. Contexto global diferenciado. Aqui nós estamos saindo da ordem imperialista e nesse processo de transição que foi o período entre guerras, ao passo que a ONU foi construída no contexto de uma ordem bipolar que marcava principalmente outra diferença, uma grande ascensão. No balanço de poder global, a força dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial é muito maior do que na primeira metade do século XX, nas primeiras décadas do século XX. Beleza? A Liga das Nações teve a sua importância, foi um importante organismo multilateral, mas, como nós vimos, ela foi ineficiente em relação ao seu principal objetivo. E aí veio a ONU. Com essa projeção, vê que o símbolo tem grandes intencionalidades. Né? O símbolo da ONU é um exemplo de projeção azimutal, equidistante. O centro da projeção é o Polo Norte. E a partir dele pode-se visualizar todos os continentes. A ideia de ficar num ponto do globo que não pertence a ninguém dá uma ideia de que a ONU não favorece nenhum país a mais. Né? Só quando você vê a distribuição de forças, você percebe que os países do norte, lembra disso? Norte e sul, estão todos bem próximos do centro. Não é? Ao passo que você tem uma forte distorção para os países austrais.
Aqui tem uma. Isso aí é do livro de vocês, viu? Está no livro de vocês. Países membros da ONU por região de 45 até 2015. Você percebe que houve um crescimento e uma forte adesão, não é? Aqui já em 1985, praticamente todos, aqui ó, o salto do número de membros europeus mostra outro processo de mudança política com o fim da Guerra Fria e a adesão das ex-repúblicas soviéticas à ONU. Nesse período aqui de 85 a 95. Mas você vê aqui já praticamente todos os países do mundo aderindo à ONU. Só alguns países que estão em situação indefinida ainda, como Saara Ocidental e outros que não têm ainda poder de voto na ONU, como a Palestina. Como eu falei, tem o território palestino, mas o território palestino pertence à faixa de Gaza e à Cisjordânia ao Estado de Israel. A gente vai estudar isso adiante, teremos uma aula específica sobre isso. Deixa eu caminhar para o final aqui. Lembra que eu falei do modelo, isso aqui está no teu livro, no capítulo 29, tá bem? Lembra que eu te falei do modelo organizacional da ONU, que era mais amplo do que da Liga das Nações? A ONU, então, ela criou agências voltadas para temas específicos. Alguns bem conhecidos, né? A Unicef, a FAO, que cuida da fome e da agricultura, a Unesco, bem conhecido também, Educação e Cultura, a Organização Internacional do Trabalho, a OMS está muito em voga agora por conta da pandemia do Covid, não é? A Organização Mundial da Saúde. Há outros, viu gente? Há outros órgãos, e mesmo órgãos econômicos, que têm forte presença, não estão ancorados à ONU, mas têm forte influência nessa discussão de multilateralismo. Tá bem? Aqui eu coloquei, também está do teu livro. Esse é o material que está no capítulo 29 que fala sobre a ONU. Você pode dar uma vasculhada aí. Falando sobre o Conselho de Segurança que eu falei, né? O Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU. Você tem 5 membros permanentes. Isso aqui é muito questionado. A China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Você vê que tem um certo balanço aqui da ordem bipolar, né? Rússia e China eram a União Soviética e China, né? Eram socialistas, os outros capitalistas tinham um balanço de poder. Esses membros têm poder de veto, chamado P5. P5, né? Existem os outros, que aqui está dizendo, né? 15 participam do Conselho de Segurança, que 10 são escolhidos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. O Brasil, inclusive, pleiteia participar do Conselho de Segurança, né? Já há algum tempo. Mas preste atenção aqui, muitos países questionam que essa organização do P5 ela já não representa a atual situação do mundo, das relações de poder no mundo. E aí você tem importantes países hoje no mundo, como o Brasil, a Alemanha, Índia e Japão, que são países importantes economicamente, mas também com importância geopolítica significativa e que não participam efetivamente desses membros permanentes. Esses 4 países, inclusive, eles se organizaram e propuseram à ONU uma mudança desses membros permanentes do Conselho de Segurança, não é? O fato é que esses países, qualquer um deles, pode isoladamente vetar qualquer decisão do Conselho. Não é? Muitas vezes você tem intervenções que são desejos de uma maioria, mas se um dos países do P5 vetar, essa ação não vai se realizar. Galera, eu tenho que finalizar. Nós vamos continuar a falar sobre essas coisas, né? Olha só, operações multilaterais de paz sob ordenação da ONU. Até 2010, né? O Haiti já foi finalizada, você tem apenas observadores hoje lá, mas eu botei aqui para chamar a atenção como que há no Oriente Médio, e especialmente na África subsaariana, como há forças de intervenção da ONU. Que é outra diferença em relação à Liga das Nações, né? Os capacetes azuis, eles vão para o espaço e podem impor a paz.
Isso daqui é o último slide, eu coloco somente para induzir uma conversa posterior, não vai ser na de hoje, né? Aquilo que eu falei no iniciozinho. Olha quantas outras possibilidades que há de organismos que vão para além do Estado Nacional, que congregam vários estados. Beleza? A gente vai conversar sobre cada um deles adiante. Beijo para vocês, tchau, tchau.